TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto. E você vai ver a seguir. Chuva em Petrópolis mostra fragilidade de locais atingidos na chuva de fevereiro. Indicação legislativa sobre a importância do sistema de alerta e alarme de chuvas fortes é aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis libera o uso de máscaras em escolas e no transporte público. 62 casos de estupro foram registrados em Petrópolis em 2022. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Nesta segunda-feira, a chuva em Petrópolis assustou os moradores. No Alto da Serra foram registrados pontos de alagamento e muita lama desceu pelas ruas. O nível dos rios também causou preocupação e o estágio operacional da cidade passou para a atenção. Na manhã desta segunda-feira, Petrópolis amanheceu com céu nublado e chuva, o que levou mais uma preocupação aos moradores da cidade. Em alguns locais, como no Alto da Serra, parte da lama atrás da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva desceu e demonstra que a cidade ainda precisa de muitas obras e ações dos órgãos públicos. Essa lama está saindo aqui do Colégio Emas, olha. Imagina o verão, como é que vai ser isso aí? De acordo com a previsão, o acumulado de chuva é de 70 a 100 milímetros em algumas regiões do estado, com rajadas de vento entre 40 e 70 quilômetros por hora. Em Petrópolis, a Defesa Civil opera em estágio de atenção por conta da chuva. Diversas localidades apresentam a fragilidade em caso de novas tempestades. Na Coronel Veiga, o rio quase transbordou. No Quitandinha, uma árvore caiu, mas ninguém se feriu. Na Rua do Túnel, no Quissamã, o intenso fluxo de água foi registrado pelos moradores que ficaram em pânico. Na Rua Silva Jardim, próximo ao número 395, um buraco abriu no chão. Já nas proximidades do Palácio de Cristal, também houve registro de queda de árvore. Os galhos interditaram parte da via. Por conta do incidente, motoristas que seguiam em direção à Rua 13 de Maio, no centro da cidade, enfrentaram congestionamentos a partir da Avenida Barão do Rio Branco. Para os petropolitanos, chuva é sinônimo de preocupação. É terrível, né, amiga? Essa chuva mete medo em qualquer um, né? Qualquer um que tem casa em morro, essas coisas, corre um perigo danado. Tu não sabe o que pode acontecer. Logo depois ali do pronto-socorro mesmo, tá muita água de lama descendo ali. E é preocupante realmente. De acordo com a Defesa Civil, em 12 horas, o acumulado de chuva no Alto da Serra foi de 94,21 milímetros. No Morém, foram 77 milímetros e nas localidades do São Sebastião e Chácara Flora, 62 milímetros. A previsão de chuva fraca a moderada permanece para esta terça-feira. Em casos de emergência, a recomendação é que as pessoas acionem o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou a Defesa Civil no 199. O presidente da Câmara dos Vereadores de Petrópolis, Ingo Rames, realizou uma indicação legislativa para que o sistema de alerta e alarme seja reforçado em situações de chuvas fortes. Fevereiro foi marcado pela maior tragédia socioambiental da história de Petrópolis. Em algumas regiões, as sirenes foram acionadas. O sistema de alerta e alarmes é importante para avisar a população que mora em área de risco quando há previsão de chuvas fortes que podem comprometer as localidades. A indicação legislativa de autoria do presidente da Câmara de Vereadores, Ingo Rames, destaca a necessidade de campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância do sistema de alerta e alarmes em situações de chuvas fortes. Nossa indicação tem o objetivo de divulgar ainda mais o sistema de alarme aqui do município. Por que isso? Esse sistema, bem executado na comunidade, ele pode salvar muitas vidas aqui na nossa cidade. A gente reza para que não tenhamos mais tragédias na cidade. O principal argumento para a aprovação da indicação é destacar a importância dos alarmes para a comunidade. Ensinar a população como lidar diante dos toques é uma forma de evitar que vidas sejam perdidas.
O objetivo é informar o máximo de pessoas. A indicação legislativa agora está em processo para ser encaminhada ao Poder Executivo. A gente precisa que as pessoas saibam o que fazer nesses momentos mais críticos. Então isso precisa estar sendo muito bem divulgado para que ninguém tenha dúvida da ação que tomar no momento de maior chuva no nosso município. Petrópolis registrou 62 casos de estupro entre janeiro e julho de 2022. Só em julho deste ano foram 17 casos no município, um aumento significativo se comparado a 2021, quando foram registrados 2 casos. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Petrópolis registrou neste ano o aumento no número de casos de estupro. Entre janeiro e julho de 2021, foram 58 casos cometidos no município. Já o mesmo período deste ano, registrou 62 casos de estupro na cidade. A advogada Thaís Borzino explica que os casos são mais frequentes entre mulheres e crianças. Chama atenção, né, esses números trazidos na pesquisa. E o que nos leva a... Tem duas até possibilidades que a gente observa, né? Que as pessoas estão se sentindo mais seguras em denunciar, então pode ser isso, esse aumento, né? Mas nos mostra uma outra questão também muito preocupante, né? Que é tanto a questão da segurança pública, quanto a necessidade de campanhas educativas, né? Porque a maior parte das vítimas desses crimes são mulheres e crianças, e quando crianças, a maior parte meninas. O estupro está previsto no Código Penal brasileiro como violência sexual mediante ameaça. Ele abrange qualquer ato sexual e libidinoso que o criminoso cometa com a vítima. A pena prevista é de 6 a 10 anos de reclusão. Ainda segundo o levantamento do ISP, só em julho deste ano, 17 casos foram registrados no município. Um aumento significativo se comparado com o mesmo período de 2021, quando 2 casos foram registrados. A lei do minuto seguinte garante o atendimento imediato, emergencial e integral a todas as vítimas de estupro pelo Sistema Único de Saúde, logo após sofrerem agressões, para que sejam ministrados medicamentos necessários para a prevenção de doenças e gravidez, até 72 horas depois do ocorrido. Se houve realmente uma relação sexual não consentida, a vítima pode procurar diretamente os hospitais públicos e privados, né, e fazer uso do seu direito que é previsto na lei do minuto seguinte, que é narrar o que aconteceu e ter um suporte médico, psicológico, de assistente social e tomar os remédios necessários para evitar uma gravidez indesejada, bem como as doenças sexualmente transmissíveis, né? Muito importante ter isso em mente, que às vezes pode não resultar de uma gravidez, mas pode resultar outras doenças. Se a violência resultar em gravidez, o Código Penal estabelece 2 opções à vítima. O Código Penal prevê a possibilidade de realizar um aborto, tá? Então, assim, e não há no Código a vedação de período, né? Então, período de gestação. Se a mulher for vítima dessa agressão, desse crime, e desse crime resultou uma gravidez indesejada, ela pode requerer ao Sistema Público de Saúde também a interrupção da gravidez através do aborto. Pode entregar a criança diretamente para adoção. A advogada reforça a importância de denunciar este crime e que a vítima saiba que não está só. Gostaria de falar para as vítimas, né, ou pessoas que conhecem vítimas desse crime, para denunciarem, né, para que o agressor tenha a punição devida, bem como as vítimas procurem seus direitos, né? Muitas vezes não têm acesso a essas informações e é muito importante procurar um atendimento médico assim que possível, né, dentro das 72 horas, para que a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde psicológica possa ser resguardada. A Prefeitura de Petrópolis liberou novamente o uso de máscaras nas escolas e no transporte coletivo. A medida foi divulgada pelo prefeito Rubens Bom Tempo por meio das redes sociais.
Apesar de muitas pessoas já não estarem utilizando o acessório de proteção, na semana passada o prefeito Rubens Bom Tempo fez uma publicação nas redes sociais informando a liberação do uso de máscaras nas escolas e no transporte público. No dia 6 de junho, o uso de máscaras havia se tornado mais uma vez obrigatório em Petrópolis. De acordo com a publicação do prefeito, a nova medida se deu após uma reunião do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19. Agora com a vacina eu acho que está até um pouco mais tranquilo, né? Mas eu ainda tomo alguns cuidados. Quando o ônibus está muito cheio, aí eu procuro até usar máscara. Mas ele agora, assim, mais vazio, não tem mais essa preocupação não. Sim, a doença não acabou ainda, né? Tem que usar sim. Usa gel, usa tudo. Apesar da liberação, a Prefeitura ainda orienta o uso do acessório no transporte público e nas unidades escolares a fim de evitar a disseminação do vírus. Ainda de acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada após análise do comitê que apontou queda no número de casos da Covid aqui na cidade. Em paralelo, estão aumentando os números de pessoas que estão se imunizando contra a doença. Petrópolis atualmente está vacinando com a 4ª dose contra a Covid, ou seja, o 2º reforço. Eu já saio sem máscara já há um tempão já. Eu peguei Covid já mesmo, então... Tô nem para Covid mais não. As máscaras continuam sendo obrigatórias para pessoas imunossuprimidas, pessoas com sintomas gripais e que tiveram Covid recentemente, além da utilização em ambientes de saúde. A Prefeitura informou que ainda recomenda que elas sejam utilizadas em ambientes fechados. Apesar da medida ter sido publicada nas redes sociais, o decreto ainda não foi divulgado no Diário Oficial do município. E você vai ver depois do intervalo. Servidores públicos de Petrópolis realizam nova manifestação cobrando o dissídio coletivo que está em atraso. 6 pessoas são presas por tráfico de drogas entre sexta-feira e domingo em Petrópolis. Levantamento do FEComércio aponta que confiança do comerciante subiu no mês de agosto. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. O Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises realizou um levantamento que apontou otimismo por parte dos comerciantes nos últimos 3 meses. Apesar disso, a expectativa para o futuro não seguiu a tendência de crescimento. O Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises realizou na primeira semana de agosto um levantamento que apontou que o otimismo dos comerciantes cresceu nos últimos 3 meses. O levantamento foi realizado com 688 empresários dos setores de consultoria, pesquisas e serviços. Desses, 37,8% apontaram que o negócio melhorou em comparação com o último levantamento. Já para 28,3% dos entrevistados, a situação piorou. O levantamento ainda registrou queda na visão dos comerciantes para o futuro. O recuo é de 1,3%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a situação aumentou 14 pontos. Em Petrópolis, o mês de agosto tem sido positivo para os comerciantes, já que a Bauernfest trouxe turistas para a cidade, o que impacta no movimento. Sim, aqui pra gente, todo ano ajuda. Né? Todo mundo sabe que foram 2 anos sem festas, mas voltou com força total
E a Bauer ajudou muito, sim. Aqui só veio a agregar. Para a Sônia, que trabalha na rua 16 de março há 9 anos, o mês de agosto registrou alta nas vendas e ainda confirmou que, apesar dos próximos meses serem mais estáveis, a troca de estação mantém a expectativa alta. Pra gente ele mantém, porque a gente já vai lançar nossa coleção nova e aí dá um up, né, nas vendas. Eu já tenho até uma arara com a coleção nova que está ajudando nas vendas, que já tem muitas pessoas, muitos clientes que querem novidade. Então a gente já antecipou uma arara só de coleção nova e aí a nossa expectativa é que vai ser melhor. A pesquisa apontou que a expectativa dos comerciantes comparado a 2021 cresceu 15 pontos e que a demanda também vai sofrer elevação até o fim do ano. No último sábado, servidores públicos de Petrópolis se manifestaram no centro da cidade, cobrando o pagamento do dissídio coletivo que está em atraso. Os profissionais passaram inclusive no Palácio de Cristal, onde estava sendo realizada a Bauerfest, e chamaram a atenção dos turistas. Na tarde do último sábado, servidores públicos de Petrópolis manifestaram no Centro Histórico pelo pagamento do dissídio coletivo. O reajuste salarial deste ano está em atraso para todas as categorias. Depois de 2 anos sem reajuste salarial por conta da pandemia, este ano o dissídio deve voltar a ser pago. A manifestação teve a concentração na Praça Dom Pedro e os manifestantes foram até o Palácio de Cristal, onde estava concentrada a tradicional festa alemã da cidade, a Bauernfest. Em vídeos que circularam nas redes sociais, os servidores públicos perguntam sobre o reajuste. Nós entregamos à Prefeitura uma lista com 23 itens e queremos resposta, né? O que pode ser encaminhado a curto prazo, o que pode ser a médio prazo ou a longo prazo, mas é preciso ter resposta. Um dos nossos cartazes lá na manifestação é de que 0% não é aumento. Nós não podemos aceitar mais um ano sem nenhum tipo de recomposição. Algumas faixas da nossa categoria estão chegando ao salário mínimo, está ficando abaixo do salário mínimo. Então, isso é uma vergonha para o município. A educação tem que ser prioridade e dinheiro tem, verba tem, educação tem verba carimbada. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o dissídio deveria ter sido pago no mês de julho, já que a verba é carimbada e enviada pelo governo federal, e por isso não deveria sofrer com atrasos, já que o dinheiro não pode ser desviado para outros setores. A gente está desde o final de junho mantendo reuniões com a Prefeitura, mas não está havendo diálogo. Nós estamos participando de um monólogo, né? Só o CEP fala, só o CEP leva as reivindicações e a Prefeitura não apresenta nenhum tipo de resposta. Então, a gente precisa efetivar a negociação. A Prefeitura tem que apresentar contraproposta a tudo que nós levamos. Quando ela pretende começar a resolver os nossos problemas? Porque os problemas da categoria são os problemas da educação. E isso interfere na qualidade do trabalho, do serviço que é prestado a toda a população. Na última terça-feira, os profissionais de educação já haviam manifestado em frente à sede da Prefeitura de Petrópolis e da Câmara dos Vereadores pelo mesmo motivo. Na ocasião, a Prefeitura alegou que houve um grande impacto financeiro nos cofres municipais após as chuvas de fevereiro e março, e que agora está fazendo estudos para garantir a concessão e manutenção do dissídio para todos os servidores. No entanto, não foi informada nenhuma previsão para que o reajuste fosse feito. Existe uma série de cargos que estão vazios e a Prefeitura está gastando dinheiro com uma terceirizada. Então, se tem dinheiro para pagar a terceirizada, teria como fazer concurso para essas áreas também. Então, nós queremos que a Prefeitura invista no serviço público, que dê emprego à população dentro do serviço público. Isso gera renda para o município. De acordo com o CEP, o pedido de reajuste é de 20%, por conta das perdas salariais dos últimos anos, quando não houve reajuste salarial em virtude da pandemia. O sindicato chegou a reunir com a Prefeitura e foi passado que o percentual não havia sido definido ainda. Durante a reunião, ficou definido que este acordo seria divulgado no dia 20 de agosto. No entanto, até hoje os profissionais aguardam a contraproposta. O sindicato ainda informou que, caso o município não resolva as pendências, vai ser realizada mais uma manifestação. O prefeito usou também nas mídias sociais e em outros setores, dizendo que não pode fazer o dissídio agora, não pode efetivar o dissídio, porque pagou o abono do Fundeb. O abono do Fundeb foi com a verba do ano passado.
Então, esse ano é outro ano, outra verba. Então, é uma desculpa esfarrapada e nós não vamos aceitar esse tipo de jogo de informação com a população. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis mais uma vez para falar sobre a manifestação e para saber se há previsão para o pagamento do reajuste, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Entre a última sexta-feira e domingo, a Polícia Militar prendeu 6 pessoas por tráfico de drogas em Petrópolis. As prisões foram realizadas em diferentes regiões da cidade. Na noite deste domingo, policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar receberam denúncias de que um homem estaria traficando no ponto final da região do Espartaco Banal, no Itamaraty. Os militares observaram o homem descrito na denúncia vendendo para um usuário e, ao notar a presença policial, ele tentou fugir. Os policiais militares conseguiram rendê-lo com uma sacola com 35 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack, 9 tabletes de maconha e um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde as drogas foram apreendidas. O usuário foi autuado e liberado, e o criminoso, que possui extensa lista de anotações criminais, permaneceu preso. Foi registrada também na Delegacia de Polícia de Itaipava uma prisão de outro homem por tráfico de drogas. Ele foi abordado no São Sebastião e com ele foram encontrados entorpecentes dentro do casaco. Foram apreendidas 9 pedras de crack, uma cápsula de cocaína, um tablete de maconha, além de munição e dinheiro. Só na última sexta-feira, a Polícia Militar também já havia prendido outras 3 pessoas por tráfico de drogas. Um deles era menor de idade e foi preso por traficar na rua Capitão Paladini, no São Sebastião. Com ele, foram encontradas 19 cápsulas de cocaína e 22 trouxinhas de maconha. Já no Duarte da Silveira, uma denúncia apontava que uma mulher armazenava drogas na sua residência. Ao chegar no local, com ela e um homem, foram apreendidas 173 cápsulas de cocaína, 2 tabletes de maconha e mais de R$ 6.700 em espécie. As 2 ocorrências foram registradas na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. A Prefeitura de Teresópolis informou que alterou o sentido de fluxo viário na Rua Ferreira de Castro, em Agriões, de mão dupla para sentido único, no trecho compreendido entre as ruas Vancler Fonseca e Tenente Luiz Meireles. O sentido único começa a partir de agora na Rua Vancler Fonseca. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o trecho foi sinalizado com placas de sentido proibido por toda a extensão. A mudança foi necessária devido à grande movimentação de veículos na via e não ter espaço suficiente para abrigar o sentido duplo. E você vai ver depois do intervalo. Petrobras reduz em 10,4% o preço do querosene de aviação. Prefeitura de Três Rios inaugura nova sede da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança. Estado faz repasse de R$ 716 milhões para cidades fluminenses. Ex-aluna petropolitana recebe prêmio internacional na Alemanha. Trânsito no centro de Nova Friburgo terá alteração nesta terça-feira para a instalação de canteiro de obra de drenagem. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Petrobras anunciou na última sexta-feira a redução de 10,4% no preço do querosene de aviação. O novo valor vai entrar em vigor em setembro. Foi anunciado nesta sexta-feira pela Petrobras a redução no valor do querosene de avião.
A queda é de 10,4% e entra em vigor a partir do mês de setembro. A gente lembra que essa é a segunda queda no valor do combustível neste mês. No início de agosto, a estatal fez uma redução de 2,6%. A gente lembra também que esse reajuste no valor do querosene é feito mensalmente por meio da fórmula contratual com as distribuidoras. Além disso, a política de preços internacional da Petrobras também interfere no valor do querosene de aviação. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. A Prefeitura de Três Rios entregou nesta segunda-feira 2 salas operacionais onde vão funcionar as novas sedes da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança e também da Fiscalização de Posturas. As salas ficam no prédio do Terminal Rodoviário Arsonval Macedo. De acordo com a Prefeitura, a solicitação é para que a sede funcione 24 horas, o que traz mais segurança para o terminal rodoviário. Durante a inauguração, o prefeito Joa chegou a mencionar uma possível reforma por parte do município no terminal rodoviário Arsenal Macedo, que é gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais. Laís Diel, cineasta e ex-aluna do Colégio Dom Pedro II, em Petrópolis, recebeu o prêmio Urso de Prata no Festival de Berlim. Na sexta-feira, ela trouxe o curta-metragem para ser apresentado na escola. Nesta sexta-feira, a cineasta Laís Diel apresentou o curta-metragem Manhã de Domingo aos estudantes do 3º ano do ensino médio. Laís é ex-aluna do Colégio Dom Pedro II antes de se formar em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Acho que esse é o maior motivo. Quando eu estudei aqui, acho que todo mundo que estuda aqui, né, escola pública, toda a precariedade de ensino, a gente... enfim, de uma cidade pequena, ainda aqui próxima da capital do estado, acho que a gente não tem muita ideia de onde a gente pode chegar, né? E eu acho muito importante, assim, eu ter chegado onde eu cheguei, vindo de onde eu cheguei, de onde eu saí, e voltar aqui, eu acho que é mostrar para a galera que é possível. O curta-metragem conta a história de uma pianista negra e retrata também o elitismo na música. A construção do filme também retrata os retornos às raízes, a cidade de Natal. Essa é a 4ª produção entre Laís e o diretor Bruno Ribeiro. Foram 5 anos desde o início do projeto até a divulgação do curta-metragem. O objetivo em trazer o material para a escola é motivar os futuros profissionais. O ensino médio técnico integrado em audiovisual, inclusive, está com inscrições abertas. Professora, como que se faz essas inscrições? As inscrições, na verdade, vão abrir em novembro pelo site matriculafácil.rj.gov.br. Então, é muito importante que os pais, os alunos interessados em cursar aqui com a gente no Colégio Dom Pedro, fiquem atentos a esse prazo. Em breve, a gente vai dar outras informações na mídia, mas é um preenchimento de um cadastro e aí depois a matrícula vai ser confirmada em outras etapas. Além da apresentação, Laís contou das experiências com os alunos. Para Isabela, que pretende seguir na área de comunicação, o bate-papo serviu como incentivo. Eu acredito que, de alguma forma, pode, né, me ajudar a saber se é isso mesmo que eu quero, entrar nessa área, sabe? Vai abrir muito, assim, o meu caminho, a minha mente, sabe, em relação a isso. Para o futuro, Laís pretende realizar outras produções para o cinema, além de documentários. A Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar alterações no trânsito do centro da cidade entre as praças Getúlio Vargas e Demerval Barbosa Moreira a partir desta terça-feira. A intervenção acontece para a instalação do canteiro da obra de drenagem da Rua Farinha Filho e adjacências de responsabilidade do governo do estado. A primeira alteração vai ser a interdição do largo onde está o ponto de táxi entre as praças Getúlio Vargas e Demerval Barbosa Moreira, e a outra alteração vai ser a designação da pista da Praça Demerval Barbosa Moreira entre o Willisal Center e o Instituto de Educação de Nova Friburgo para os táxis deslocados do espaço a ser interditado. Por isso, não vai ser permitido estacionar dos dois lados da referida pista. Essa pista vai ter mão dupla, pois os táxis vão poder sair tanto para o sentido sul quanto no sentido norte.
Na semana passada, o governo do estado realizou um repasse de 716 milhões de reais para mais de 90 municípios do Rio. O valor é referente ao recolhimento de tributos do ICMS. Foi anunciado nesta sexta-feira pela Petrobras a redução no valor do querosene de avião. A queda é de 10,4% e entra em vigor a partir do mês de setembro. A gente lembra que essa é a segunda queda no valor do combustível neste mês. No início de agosto, a estatal fez uma redução de 2,6%. A gente lembra também que esse reajuste no valor do querosene é feito mensalmente por meio da fórmula contratual com as distribuidoras. Além disso, a política de preços internacional da Petrobras também interfere no valor do querosene de aviação. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o frio que foi registrado já no início desta semana se estenderá pelos próximos dias. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de chuva durante todo o dia. Os ventos serão moderados a fortes. As temperaturas variam entre mínima de 5 e máxima de 17 graus. Amanhã, em Teresópolis, será de céu nublado. E há possibilidade de chuva em regiões isoladas, principalmente à noite. Os ventos serão moderados a fortes na parte da manhã e à tarde. As temperaturas variam entre mínima de 5 e máxima de 17 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de céu nublado pela manhã, com a formação de muitas nuvens à tarde e chuva isolada à noite. Os ventos serão fracos. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 19 graus. Já a Paraíba do Sul amanhece com nevoeiro. Há possibilidade de chuva durante a tarde e noite. Os ventos também serão fracos. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Pati do Alferes, amanhã será nublada e com nevoeiro. À tarde, o céu estará com muitas nuvens e à noite, há probabilidade de chuva em regiões isoladas. Os ventos serão moderados a fortes no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 21 graus. E em Três Rios, a previsão também é de céu nublado e nevoeiro. À noite haverá chuva em regiões isoladas. Os ventos serão fracos. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em caso de emergência, em decorrência da chuva e do vento, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou 199 da Defesa Civil. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.